De volta com o nosso programa e vamos falar de um assunto muito sério. Você sabe o que é uma síncope? Já sofreu algum desmaio repentino e se recuperou rapidamente? Caso sua resposta tenha sido positiva, tome cuidado, pois a síncope ou o desmaio repentino podem acarretar inúmeras alterações orgânicas, como doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos e tantas outras que o cardiologista André Dabarian, que é nosso parceiro que já veio aqui, que é excelente, que ele vai contar tudo isso pra gente, o que pode acontecer numa síncope dessa. É normal, doutor, uma pessoa ter síncope? Que idade que ela tem, geralmente? Qual a causa disso? Pois é, síncope, bom dia a todos, Bom dia, Rafael, obrigado pelo convite mais uma vez e obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo a população aí sobre esse mal, essa síncope, O que é uma síncope, na verdade? É um desmaio, muitas vezes falado pela população, mas na verdade é uma perda súbita da consciência, repentina, a gente fala súbita porque é repentina, onde você tem uma deficiência, um déficit de fluxo sanguíneo para o cérebro. E nesse momento, o cérebro entende que não tem fluxo cerebral e ele apaga, Então é esse apagão mesmo que acontece repentinamente. Mas o que pode causar isso? Pois é, esses são os problemas graves, Então nós temos algumas coisas que diferem a síndrome. Tem pessoas, a incidência da síndrome, só voltando um pouquinho, é uma incidência alta, Em torno de 5% dos atendimentos do pronto-socorro são decorrentes dessa síncope. 5%? 5%. É E um número bastante 30%, e mais 30%, Rafael, são pessoas que no dia a dia terão síncope ou tiveram um episódio chamado pré-síncope. E mais, quem já teve uma síncope tem mais de 50% de tê-la novamente. Tá ligado ao estresse? Então, tá muito ligado a muitos fatores, O estresse é um deles, a nossa vida cotidiana, alguns sintomas como, por exemplo, pressão, a queda brusca de pressão, ao calor intenso, ao exercício, a ficar muito tempo de pé, nessas filas de bancos intermináveis, ou até mesmo... Por isso que a gente fica nervoso na fila do banco em pé. Porque o seu organismo começa a ter uma revolução. Uma reação que vem de dentro para fora, Exatamente. É bem por aí. Então, essa falta de fluxo cerebral acontece isso. Então, o que desencadeia isso tudo para que a gente entenda? Bom, sabemos que, por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer, ficar muito tempo de pé, sofrer um estresse muito grande, depois a Maria Cândida vai nos contar rapidamente os episódios que ela teve. O Rafael também estava me contando que também teve um episódio de síncope, mostrando que aqui é frequente. Então, nós falamos de 30% da população tem, vocês dois já tiveram. Aqui nesse âmbito, nós estamos falando até mais da população, Então, exatamente essa perda de fluxo cerebral momentaneamente faz isso. O estresse, realmente acontece isso. As crianças podem ter síncope? Podem mesmo. Isso não é comum, Não é incomum até as crianças não terem síncope. Estava conversando até com algumas pessoas aí fora. Olha, minha filha teve um episódio de síncope e acharam que era o piti, Que era aquela causa onde você não encontra uma causa realmente real e você diz que, não, isso aí é uma frescura, é o que nós chamamos de piti. Quando, na verdade, não. As crianças podem ter isso, os jovens acontecem muito sobre isso. Mas elas têm isso quando elas têm um fato e elas criam nesse fato ou acontece desse fato alguma coisa que as deixa totalmente... Fora de si, Exatamente, fora de si. Muito nervoso. Então, é isso mesmo, querida. O excesso do estresse, então, aquela criança que sofre um medo muito grande, ou sofre um estresse muito grande, ou acaba chorando demasiadamente porque tem algum motivo, ela pode ter uma síncope naquele momento, apagar. Os jovens são muito comuns, Os jovens temos alguns fatores importantes, Rafael. Primeiro, a má alimentação, Eles não comem adequadamente, quando comem muito mal. Então, o calor excessivo. Então, situações de você não comer muito bem. Você passar por um calor excessivo, ficar numa fila, ou ficar muito tempo de pé, isso são sinônimos, são fatores que podem desencadear uma síncope daquela que você realmente desliga, Agora, tem como você antever essa situação? Ou pelo menos antever ao ponto de você prevenir que isso aconteça, doutora? Pois é. Algumas síncopes, Rafael, você consegue saber. Então, elas vêm seguidas, antes aparece aquilo que nós chamamos de pródromos, Então, aparecem os sintomas iniciais que podem antever um quadro de síncope. Então, o que seriam esses? Tontura. Então, é muito comum, todo mundo já sentiu isso, você está deitado ou sentado e, de repente, você levanta. Ao levantar,
dá aquela... Você levanta de repente e... Exatamente, dá aquela tonturinha, visão turva, aparece às vezes uns pontinhos luminosos, umas estrelinhas, às vezes dá uma pequena pressão na cabeça. Isso é uma pré-síncope. Se você não respeitar o seu corpo te avisa disso, né? Você pode ter enjoos também, náuseas, né? Isso tudo pode acontecer. Se você não respeitar isso e isso continuar, você pode desmaiar. Aí você apaga mesmo. Então, qual que é a recomendação? Teve isso, senta de volta, espere alguns segundos para que aconteça aquela reperfusão cerebral. Por quê? Só para entender rapidinho que eu vou explicar. O que acontece? Quando você está deitado, coração, pernas e cérebro estão na mesma linha. A ação da gravidade ali não existe. Quando você levanta, ao levantar-se, a diferença de gravidade entre o coração e o cérebro aumenta. Então, esse desnível que existe faz com que por alguns microsegundos falte uma perfusão cerebral e você apague. Quer dizer, menos sangue no seu cérebro, é isso, e você acaba apagando. Não deu tempo do coração levar a quantidade necessária para o cérebro. Perfeito. E aí tem essa queda. Perfeito. É isso? Exatamente. A Forte foi continuar. Então, isso é o pródromo que você sente. Agora, existe, e que foi o caso do Rafael. O Rafael estava me contando que estava dirigindo e de repente ele apagou. Não sentiu nada. Não, nada. Eu tinha 18, 19 anos, eu lembro que era uma noite de setembro. Olha o que você tomou, Não, eu tinha deixado meus pais no supermercado. Eu ia até a casa de uma jornalista, pegar a máquina fotográfica para fazer cobertura de um evento teatral que estava tendo no teatro lá da cidade, lá em Araras. E eu lembro que no cruzamento, para chegar perto da casa dela, eu apaguei. Apaguei completamente, não vi nada. E o pior é que o acidente aconteceu, bati o carro com uma família, o meu carro com o carro de uma outra família, tinha crianças dentro, foi algo desesperador, naturalmente, que eu não entendo nada de carro para começar a situação, né? Então eu via um líquido correndo, para mim era gasolina, era combustível, mas era a água do radiador. Mas mesmo assim, assustei com aquela situação, ninguém se feriu. E depois eu fiz todos os exames, doutor. Claro. Na mesma semana, vários exames, no cérebro, coração, tudo, não deu nada. Pois nada. é. Então, essa é a síncope que nós falamos que não tem pródromos, não tem aquele que te avisa, aquele sintoma que te avisa. Isso é um pouco mais perigosa? Sim, é. Por quê? Quando você sente alguma coisa, a tendência natural é você sentar. São os alertas, né? Os alertas. O corpo vai dando sinais. Pois Nesse caso, eu não tive esses sinais Não teve. antes. Esse é perigoso. Por quê? Você bateu o carro, mas as pessoas podem cair de cabeça e é muito comum a fratura de nariz, de face, o TCE, que a gente chama, né? O trauma crânioencefálico. Isso é mais perigoso nesses casos. Fatores que desencadeiam isso, piores também nos velhinhos que acontecem, por quê? Com a idade chegando, você tem aquela deficiência vascular. Isso não vale somente para os velhinhos. É bom lembrar aqueles que fumam, não é? E aí conversar com a nossa diretora do programa, não é? Olha aí, Márcia. Pois é, então as pessoas que fumam, as pessoas que têm doenças vasculares, por quê? O sangue arterial, ele é levado pelas artérias, mas ele é trazido pelas veias. Quando você tem alguma deficiência dessa vascularização de retorno, você pode também ter um coração batendo, que a gente diz, a seco. Mas o coração não bate a seco, mas com menos fluxo de sangue. E aí você pode diminuir também. Uma capacidade não suficiente, né, realmente para bombear o sangue até o cérebro, é isso. O que fazer, então, para melhorar essa vascularização? As mulheres que têm, muitas mulheres, mas eu tenho varizes, isso ajuda a ter uma assim? Pode ajudar. Então, a gente, nesse caso, nós indicamos as meias compressivas, que as mulheres odeiam as meias compressivas. Aquelas são Não, grossas eu sei porque eu usei quando eu estava grávida. No verão, então, é de matar, né, As doutor? grávidas são obrigatórias o uso da meia elástica, mas nós também pedimos para os homens, aquelas pessoas que permanecem muito tempo de pé, os cameramans, aí aqueles caras que ficam o tempo inteiro de pé. Seria muito interessante. Quando viaja muito tempo de avião. Perfeito. Eu já comprei uma meia dessa 3/4 numa lojinha de perto do aeroporto. Para assim. viajar de avião. Ou no aeroporto. Para viajar de avião, porque você fica muito tempo parado. E aí você tem um fenômeno da trombose, que é um outro capítulo que a gente pode até vir conversar outras horas. Mas esse fluxo voltando com melhor velocidade favorece ao não aparecimento da síncope e ajuda muito mais os pacientes em relação a isso. Eu queria voltar a uma história de criança que você estava falando. Eu sempre me interesso muito por criança, porque eu tenho criança, né? Você falou que um estresse desencadeia, às vezes, a síncope. Então, eu fico imaginando aqueles pais que a criança tem medo de escuro. Ou a criança não quer fazer um esporte ou tem medo de andar de bicicleta, está lá aprendendo. O pai, não, tem que ir, pum, empurra a criança. Ou tem que ir no escuro e vai com a criança no escuro e a criança fica apavorada, desesperada. Enfia a criança pode ter contra uma o trauma. síncope.
Eu tô certa? Tá certa. Pode realmente ter isso. Então, esses estresses, sobretudo para as crianças, podem levar a um desencadeamento de uma síncrope. Então, medo excessivo, o choro excessivo, uma situação de estresse, uma pressão muito grande para as crianças, pode levar a um quadro sincopal. E aí, isso cabe muito aos pais e ao pediatra, né? Então, por exemplo, estava conversando com a moça ali fora, ela disse que o pediatra disse que era um piti. E a mãe também, não, isso é frescura. Quer dizer, para nós diagnosticarmos, para chegarmos a um ponto e dissermos, olha, é um piti, você precisa excluir algumas causas. Então, pode ser uma situação que a criança esteja criando? Até pode, mas você não pode tratar como primeira hipótese que seja isso. Então, vamos fazer os exames que o Rafael falou que fez, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho dele, que tem alguns exames que nos indicam se você tem ou não tem uma síncope, se você pode ou não pode vir adquirir isso. Né? E essa síncope é só o desmaio? Não é vômito, não é dor de cabeça, não é nada. É só o desmaio. O pré-síncope é esse. Você pode ter aquilo que nós falamos, né? Turvação visual, náuseas, enjoos, pode dar tudo isso. O coração, realmente, você tem alguns distúrbios, isso pode mudar. Você tem os sintomas pré-sincopais. E tem alguns que não tem. Então, quando nós falamos, o que você não tem é mais perigoso, porque geralmente você pode cair e se machucar. O que você tem, você já se manifesta de uma... Olha, vou sentar, vou ficar um pouquinho parado. Isso é o que nós fazemos. Bom, uma vez diagnosticado, olha, meu filho tem síncope, ou eu tive uma síncope... Que é o meu caso, né? Eu tive uma síncope, embora faz quase 20 anos. Pois é. O que fazer? Então, não faço nada? Não. Tenho medo sempre de ter outra? Exatamente. Então, a primeira coisa é procurar realmente um médico especialista. Muitas pessoas também confundem síncope com desmaios e crises convulsivas, né? Epilepsia. São diferentes. Na síncope você não tem aquela coisa de tremores musculares, né? Que nós chamamos tônico-clônicas, que o seu corpo fica tremendo. A síncope é rápida. Desmaiou, levantou. É a mulher que está casando, na hora do altar, ela, pumba, cai. Ela sincopou e rapidamente. É muita emoção, exatamente. O noivo também, que eu já vi. O noivo também. É o pai que vai na maternidade assistir o parto e cai. O parto e cai, é muito comum. Então a gente sempre faz isso, deixa uma cadeirinha, pai, senta aqui, fica quietinho aqui, porque você pode cair. É o cara que vai tirar o exame de sangue e ele já sabe, eu não posso ver sangue, eu vou desmaiar. Então a gente deixa o cara deitado e tira o sangue. Então, se você tem isso, vamos fazer uma investigação. Quais são os exames que a gente avalia? Então, o primeiro é o ecocardiograma. O que é o ecocardiograma? É aquele ultrassom simples do coração, onde passamos um gelzinho no coração e vemos absolutamente o coração, a estrutura anatômica do coração. Depois, podemos fazer um eletrocardiograma, que é um exame muito simples também, que é aqueles dos traçadinhos. E um Holter. O que é o Holter? O Holter é aquele aparelhinho que você leva para casa e fica monitorizando o seu coração durante 24 horas. Exames extremamente simples que nos diagnosticam se você tem ou não tem algum problema no cardíaco, ou seja, se essa síncope não é cardiológica. Mais da metade, 80% das síncopes não tem problemas no coração, mas elas existem. Agora, você precisa descartar essas causas cardíacas que são as mais importantes. Por isso que temos um cardiologista. Pois é. Eu quero agora que a Maria conte pra gente a história da síncope dela. Que, aliás, foi uma aventura cinematográfica, né, Maria Cândida? Vou tentar resumir. Foi algo que eu fiquei muito nervosa mesmo, doutor. Eu era repórter do SBT Repórter na época, já em 98, 2000, por aí. Me mandaram fazer uma reportagem sobre desmanche de carros. E aí eu tinha que ir no helicóptero e vendo onde que tinha desmanche e tudo. Bom, só sei que o comandante era o comandante Hamilton, que é famoso, nacionalmente famoso e tudo, e ele sabe fazer bem essas coisas de meio pegadinha, né? E eu não sabia de nada. Aí ele falou assim, tá acontecendo alguma coisa lá embaixo, tá acontecendo. Aí eu, repórter, né, tudo tranquila, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Aí vi umas pessoas correndo, uma Kombi, não sei o que, um movimento, e eu acho que eu vi uma arma, assim, mas claro que era uma arma de brinquedo, né? De repente, em 5 segundos, esse helicóptero desceu que eu tava. Ele desceu e pousou. E aí, eu não sei o que aconteceu, uma pessoa me tirou... sabe quando você não sabe direito o que acontece? Uma pessoa me tirou com um gorro, assim, de malandro, de presidiário, me tirou de lá de dentro e me fez de refém com um revólver de brinquedo na cabeça. Bom, aí chegou a polícia, eles me negociaram, e eu lá rezando, tremia, minha perna tremia. Acho que esse é um dos... Estresse, tremia, até que eles me negociaram, eu fui rastejando até o outro lado,
Quando falaram que era uma brincadeira, eu lembro que eu levantei e caí. Eu caí assim, mas parecia, sabe aqueles bonecos de posto, assim, quando caem? Eu caí, doutor, assim, no chão, na grama, e eu não tinha mais reação. Eu fiquei meio boba, assim, porque eu não conseguia lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Foi muita emoção, Quer dizer, muito estresse para mim. Uma brincadeira de mau gosto, de mau gosto, sinal, claro. acabou gerando uma situação perigosa e que poderia trazer sequelas. Sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. Televisão, às vezes, é complicado, né, doutor? Nunca mais teve nada, né, Maria Cândida? Graças a Deus, nunca mais fizeram nada. Coisa boa. Vamos agradecer, então, a presença do doutor André Dabarian. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisinha, não ficou bem respondida, queria fazer uma pergunta, não tem problema, dá tempo, manda sua pergunta para cá, a gente manda para o doutor André, tudoposso@redefamilia.com.br. Doutor, mais uma vez, valeu pela presença, pela oportunidade de estar aqui com a gente. É muito bacana, sempre muito esclarecedor. Eu que agradeço mais uma vez. É um prazer estar aqui esclarecendo a toda a população sobre todos esses males do coração. Muito obrigado por tudo. Olha, e eu lembro você também que essa entrevista pode ser revista em nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. Daqui a pouquinho vai estar tudo detalhado para você acompanhar novamente ou até chamar a atenção de algum familiar, de algum amigo, de alguma amiga que passou ou pode vir a passar por essa situação. E aí, é claro, fica o alerta, você colabora também com a saúde dessa pessoa. Hora do nosso artesanato, hora de pensar em Natal. Maria Cândida, é com você. É verdade, e falando de Natal, eu termino essa pauta, pego o gancho dessa pauta e falo o seguinte, que nessa época, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque nós ficamos muito ansiosos, muito nervosos, queremos correr para todo lado, fazer tudo perfeitamente, com criança, com família e tudo. E às vezes pode acontecer uma síncope dessa. Então, vamos ficar mais tranquilos, vamos fazer meditação, mesmo no carro, relaxar, para que nunca aconteça uma coisa dessas, né? Porque é muito ruim. Bom, nós estamos aqui, tudo bem? Nós estamos há exatos 43 dias do Natal. A cidade já começa os preparativos para os dias festivos do Natal. As ruas e lojas começam timidamente ainda a preparar suas decorações natalinas. E você não pode ficar de fora, né? Que tal começar a decorar a sua casa para o Natal? A artesã Dolores Macanhani, que eu já cumprimentei aqui porque a gente estava rindo dessa história, né? Porque ela ouviu toda a entrevista do doutor. Então, ela vai ensinar pra gente a fazer um enfeite de Natal. Vamos lá? Vamos. Olha, o que eu trouxe foi, na verdade, uma peça decorativa, tá? Eu vendo ela, a gente trabalha nela como uma floreira, tá? Mas a gente faz uma adaptação também para um suporte de vinho, né? Eu coloquei, você pode colocar as tuas velas de Natal. Então é uma decoração bem legal para mesa natalina. Aqui no meio, então, em vez desse daqui... Em vez de você colocar um vasinho, né? Você pode colocar uma garrafa. Uma garrafa, você pode colocar a vela de Natal. Usar a criatividade, né? Entendi. E fica uma decoração então, o bem que você legal. vai fazer é essa base aqui, né? Isso, eu vou ensinar como que faz. E esse personagem é o quê? É a rena, né? Ai, Maria Cândida é a é a rena. Eu já vi Aí tem 30 o mil Papai vezes aquele Noel. filme Frozen que tinha a rena. Essa é a famosa rena do nariz vermelho. É a rena do nariz vermelho. É que ela tá toda assim, né? Parece que tá com Charmosinha, frio, né? Tá charmosa. exatamente. Bom, Aí tem um boneco de neve também e o Papai Noel. Tá? Você trouxe o Papai Noel, isso. claro, Na né? verdade, assim, já é um kit pronto, tá? Mas existe uma dificuldade de como começar a pintura, tá? Então, o que a gente faz? Primeiramente, ele tá em MDF, ele tá a peça toda crua, né? isso aqui você compra em loja de artesanato. Isso, a gente vende já o kit pronto, tá? Esse Esse aqui, no caso... é o Papai Noel. É o Papai Noel. E essa parte aqui? Essa aqui, ó. Ele vem todo pra você recortar. Tá. Tá bom? Vem a peça crua. A gente faz o quê? Pinta de branco para poder passar a pasta para artesanato, tá? O que você faz? A Que ideia... parece uma nevezinha, né? Isso. Você pode também usar a criatividade, colocar Deixa eu bolinhas... mostrar pra eles que Isso. parece uma nevezinha. Olha, a gente tem que entrar no clima de Natal, né, gente? O clima de Natal é aquela coisa invernal e tudo, porque Papai Noel surgiu lá na Finlândia, né? E era frio quando ele surgiu. Então, nós que estamos aqui nos trópicos, a gente respeita essa coisa da neve do Papai Noel. Do Papai Noel. Olha, com a pasta para artesanato, gente, rejunte de parede, o que você conseguir dá esse efeito para ficar imitando a neve. Bolinha de isopor bem miudinha também dá um efeito bem legalzinho.
tá? Então, só que primeiramente passando a base branca, tá? Ó, ele vai brincando com a peça toda. Põe sempre mais um pouquinho, né? Tem assim, você gosta mais, alto, pessoa mais retinha, mas eu acho que esse efeito fica bem legal, ó, tá? E seca fácil? Então, esse daqui você pode usar o secador de cabelo, soprador, ou deixar Isso aqui, secando. o que é mesmo? Essa é uma pasta para artesanato. Ela é para textura. Tá, Você pasta faz para artesanato, gente. Você faz E tem uma- várias cores? Tem. Eu utilizo essa que é branca, que nunca fica branca, a gente acaba pintando, né? Ela fica uma cor neutra, mas existe de outras cores também, tá? Certo. Então, se quiser fazer o Papai Noel num gramado, por exemplo, Também pode ser. pode. É uma ideia bem legal. O que você faz? Reserva, né? Fizemos isso, você reserva. O recorte do Papai Noel, como ele vem assim, a gente acaba recortando ele todo, porque você vai cortando bem rente. Que dá já o tamanho certo do MDF, ó. Eu não sei porque eu não tenho ido em loja de artesanato, mas deve estar cheio de coisa de Natal, Já né? tá cheio de cor. Nossa, deve ter uma delícia, deve estar uma Os delícia da gente shoppings, visitar, já né? está Não, mas decorando. os shoppings é a decoração, que são especialistas que fazem, mas o legal é a gente ir numa loja de decoração e comprar todas essas coisas que nem comprar. você ensinou a gente aqui, Isso. né? E também fazer, né? Porque é gostoso fazer, pegar as pecinhas e produzir, colocar na tua mesa. Então, o que eu falo é comprar, por exemplo, o MDF, comprar Isso. a tinta, comprar essas coisas para fazer Pra mesmo. fazer. Eu dou aula, o pessoal compra o material, pode fazer a aula também. Tá, olha, recortamos ele bem rentezinho, tá? Que é esse efeito aqui, ó. Ele fica, Eu vou mostrar. tá? Sem o branco, bem direitinho. Feito isso, você reserva. O que a gente vem? Para ficar com a pintura de Natal, a gente utiliza para a parte de cima tinta branca, acompanhando o teu desenho, que nem aqui a Rena já não teve a necessidade. O Papai Noel, qual que é a ideia? Que você pega com a tinta branca, aonde está branco, você pinta de branco, ó. Que nem aqui o topo, que é a cabeça do Papai Isso. Noel, tem que ser branco. Tem que Aqui ser também, que ele tem a barba, branco. vai precisar ser branco aqui do lado. Então, ó, na você roupa segue- vermelha, vermelho. Você vai seguindo aqui, ó, pelo recorte, dá pra você ver a cor, tá? Qual a dica? Pintou todinha a cabecinha dele, já ultrapassa. Venha pra dentro com a cor, tá? Por que a gente vai borrando as cores? Se na hora da decopagem andar um pouquinho, ele não fica aparecendo o MDF. Você consegue fazer uma pintura. O que ela tá falando exatamente é isso daqui, ó. Quando você Isso. pinta de uma forma bem fácil, quando você pinta isso aqui Borrado. um pouquinho mais pra dentro, com a cor equivalente à figura, se o Papai Noel ficar um pouquinho mais pra cá, você já tem o vermelho aqui equivalente, o branco equivalente. Isso, Aí não vai ficar uma madeira aqui, né, O aparecendo. MDF Exatamente. aparecendo, né? Porque ele na cor crua. Olha, onde tá branquinho, fui acompanhando o desenho, né? Tá? Vem aqui, ó. Só olhar na própria figura e acompanhar. Certo? Certo. E essa Aqui. tinta é uma tinta... Essa é a PVA PVA cintilante. cintilante. Mas você pode Olha. utilizar o que você tem em casa. A tinta sem brilho também dá um efeito bem legal, tá? Não precisa ficar presa nas cores. Gente, aqui, ó, já fiz a parte de baixo É o também. preto da bota. Da bota. Sempre, ó, borrando, tá? Feito isso, que é esse aqui, ó. Esse aí já tá pronto. Já está né? pronto, né? Então ficou branquinho e tal. O que é legal? Na hora da decopagem, que eu tava te falando, às vezes a gente se perde um pouquinho. Se ele andar um pouquinho, ele continua branco, né? Ele continua vermelhinho, então não aparece tanto. Se você não tiver esse cuidado, você pode estragar um pouco o trabalho, né? Deixa eu tirar esse Tá? daqui. Para decopagem, também o que é bem legal, primeiro você centraliza. Você chama decupagem quando junta tudo. Quando você vai colar um papel no MDF. Ah, tá. Porque Um guardanapo. decupagem em televisão é outra coisa totalmente diferente. Decupagem, então, Então, pra assim, você é quando vai colar um papel. Então, assim, no artesanato, guardanapo no papel, colar no MDF, o papel para colar, tá? No tecido também, quando você vai colar, tudo isso é decopagem. Tá bom. Tá? Ó, o que a gente faz? Centraliza, né?
ver direitinho. Usa a cola gel. Por que eu uso a cola gel para decopagem? Principalmente nesse, né? Porque, ó, você cola, se ele andar, dá pra você levantar, dá pra você mexer. Colou a parte de cima, prendeu, vira. Aí Colou que outra você vem parte. colando a parte de baixo. Porque se você passar a cola primeiro e vir com a figura em cima, pode dar errado, né? Aquilo que eu te falei, dela andar um pouquinho, então assim, um pouquinho é E essa cola é aceitável. forte? Essa é uma cola boa, é cola para decopagem. Cola Tá escrito gel. cola pra decupagem. Isso. Ah, tá. Decupagem, G-E. Decopagem. Já em televisão é G-E-M. Decupagem. Então, é diferente. Ai, acabei borrando aqui. Ó, feito isso, colou a peça, que deu esse efeito. Ainda assim, se você ver, sobra um pouquinho, tá? Aí a gente entra com a lixa de unha, retira bem devagarzinho o excesso, ó, e nem estraga o teu trabalho. Tá. Ó, só pra você, ó, ver aqui que deixa ele com acabamento, tá? Gente, na dúvida, toda a decopagem, a gente sempre procura usar também um verniz que seja à base de água. Esse, por exemplo, só pode ser à base de água, tá? Se tiver um verniz à base de solvente, sai toda a figura, ok? Ok. Então, deixamos ali secando, voltamos para a plaquinha. Aí ela ficou muito sem graça, assim. O que a gente faz? Pinta ela de branco, né, que tá amarelado. Eu pinto. Com a tinta, qual que é? A tinta Aquela- PVA, a mesma PVA, que você tá. utilizou, tinta acrílica, a cintilante, que foi essa que eu utilizei, tá? Olha, você vai pintando. Pra dar o efeito de brilho, que tem um suavezinho aí, eu uso o glitter. Quando eu consigo abrir. Não tá abrindo. Quer que eu abra pra você? Eu tenho medo que espirra, peraí um pouquinho. Daí eu vou ficar cheia de Você vai ficar com muito Ah. brilho. Ó, na própria tinta, a gente já pode colocar o brilho, não precisa nenhum outro produto, porque a hora que secar, já seca junto. Aí mostra Tá? um pouquinho pra câmera, o Mostro. glitter. Aqui, ó, dá o efeito com o brilho. E Natal pede brilho, né? Aqui também é bem legal, com a cola permanente no Papai Noel, você pode também colocar um brilho. É assim, quanto mais você enfeitar a tua peça, Vai ficar mais bonitinho, mais né? bonitinha ela fica. Olha, onde tá Eu branquinho. gostei do gorrinho do Papai Noel. Então, já vem com o gorrinho, é bem legal. Ó, passamos a cola permanente, colocamos o brilho. Aí você vai enfeitando a tua peça. Isso, primeiramente, você invernizou, tá, gente? Não vamos esquecer de invernizar a peça, que daí dura anos e anos, né? Finaliza com um brilho. Pode Deixa eu mostrar essa daqui. Ó, então ela colocou a cola nesse branco aqui. Polvilhou, digamos assim, o glitter aqui em cima, Isso. né? E o que tá faltando? Nada. Aí a gente finalizou Tá com o pronto. brilho. Eu só não passei o verniz. E aí tô só lembrando assim, não esqueçam. Antes desse passo, passar o verniz. Tá? Olha o Deixar a nosso peça Papai imperme- Noelzinho fofo. Isso. Eu coloquei o gorrinho dele. Ah, eu coloquei o gorrinho, mas ele ficou sem enxergar. Peraí. Tudinho. Peraí. Foi de Tá lado. bom, é assim, né? Foi de ladinho. Legal, muito bacana, muito obrigada. Vamos ver aqui só rapidamente o seu trabalho. O que ela estava falando, a gente vê aqui pronto. Olha aqui. Esse aqui tá o Papai Noel, um do lado, outro do outro. E você pode colocar uma garrafa de vinho, uma garrafa de água, uma garrafa de champanhe, o que você preferir. Né? De refrigerante, de suco, enfim. Esse daqui a gente já mostrou. Ah, não, esse aqui é um boneco de neve. Ó, o boneco de neve também você compra, né? Você Isso, compra já vem o e aí kit você pronto. pinta isso e aquilo. E todos os outros, as caixas lindas que você faz e tudo. E é isso aí.
Não é? Sério. Muito obrigada. Obrigada, eu. Volte mais pra gente fazer as coisas de Natal, mais coisas de Natal, mais enfeites, tá? Volto, sim. Ai, só um negócio que eu esqueci aqui de mostrar. Olha essa caixinha pra Caixa de panetone. Olha que gracinha essa caixinha. Muito fofa. Você precisa ensinar a gente a fazer essa caixinha. Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos. Então depois você volta pra ensinar a gente a fazer essa caixinha aqui. Deve ser... você compra uma... Decopagem. Bom, depois a gente ensina, tá, gente? Fazer um intervalo bem rápido e a gente já volta.